Só se você acredita em Deus, meu filho, é que vai conseguir entender o que aconteceu naquela rodovia. Eu, que sou uma senhora de fé e já vi muita coisa nesta vida, ainda me arrepio só de lembrar. Naquele instante, o tempo parou, e a vida do meu neto, Daniel, se resumiu a 3 segundos. 3 segundos, que separavam o milagre da tragédia. Ele estava dirigindo o seu velho caminhão, um modelo que ele carinhosamente chamava de Guerreiro, pela I-80, no meio do deserto de Nevada. O sol já tinha se posto e a escuridão era tão densa que parecia engolir a estrada. O nome dele é Daniel, mas para mim, ele sempre será o meu menino, aquele que me ajudava a regar as rosas no jardim. Daniel é um homem de 30 e poucos anos, forte, trabalhador, mas com a alma cansada. Ele estava voltando para casa depois de uma entrega que o manteve longe por quase um mês. A verdade é que, nos últimos tempos, a fé dele andava meio de lado. Não que ele tivesse abandonado Deus, mas a vida tinha apertado tanto, as contas, a solidão da estrada, a doença da mãe. Ele se sentia como um Jó moderno, questionando o silêncio do céu. Naquela noite, o cansaço era um peso nos seus ombros. Ele lutava contra o sono com cabeça latejando, quando o impensável aconteceu. Um pneu dianteiro do caminhão estourou com um barulho ensurdecedor, e o veículo, carregado com toneladas de mercadoria, começou a rodar descontroladamente na pista. O caminhão balançava como um brinquedo nas mãos de uma criança zangada, e Daniel, por mais que tentasse, não conseguia retomar o controle. Ele viu as luzes de um caminhão-tanque vindo na direção oposta. A colisão era inevitável. Naquele momento de pânico absoluto, enquanto o metal rangia e o mundo girava, um flashback rápido e doloroso invadiu sua mente. A última vez que ele se ajoelhou foi há meses, pedindo forças para não desistir. Ele se lembrou da minha voz, da minha oração por ele antes de sair de casa. Meu filho, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele havia sorrido, achando que era apenas o carinho de uma avó. Agora, com a morte a 3 segundos de distância, ele fechou os olhos e num sussurro rouco só conseguiu dizer: Deus, me ajuda. Era a situação que precisava da intervenção divina, pois humanamente não havia mais nada a ser feito. O caminhão-tanque estava a menos de 50 metros. Se você está gostando dessa história de fé e milagre, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o restante. Naquele instante de terror e silêncio, Daniel não imaginava que o céu já estava se movendo por ele e que a resposta à sua oração desesperada não viria de uma força, mas de uma presença. Mal sabia ele que o livramento não seria um acaso, mas uma visita. O que Daniel não sabia é que, naqueles 3 segundos finais, o tempo não parou só para ele, mas para toda a criação, e o que estava prestes a acontecer desafiaria todas as leis da física e da lógica humana. Ele estava prestes a descobrir que a fé de uma avó pode mover montanhas, mianjos. O que aconteceu a seguir foi algo que nem o motorista do caminhão-tanque conseguiu explicar. Aquele pneu estourado, meu filho, não era só um problema mecânico, era o reflexo de tudo o que Daniel vinha enfrentando. O problema se agravou no segundo seguinte ao seu grito, silencioso por socorro. O caminhão-tanque, ao perceber o descontrole do guerreiro, acionou os faróis altos, cegando Daniel por um instante crucial. O cheiro de borracha queimada e o som ensurdecedor do metal arrastando no asfalto eram a trilha sonora do seu desespero. Ele tentou virar o volante, mas a direção não respondia. A força da inércia era maior que a sua, e a cada metro a certeza da colisão aumentava. A luta emocional de Daniel era terrível. Ele não estava apenas lutando pela vida, mas contra a quase perda da fé. Por que agora, Deus? Ele pensava, enquanto via a morte se aproximar. Eu tentei ser forte, tentei fazer o certo, mas parece que o Senhor me abandonou aqui no meio do nada. A solidão da estrada, que antes era apenas cansaço, transformou-se em um abismo espiritual. Ele se lembrou de uma conversa com um colega caminhoneiro que havia dito: a estrada é um teste de fé, Daniel. É onde você descobre se acredita em Deus ou só na sua habilidade de dirigir. Naquele momento, ele estava falhando no teste. Mas como eu disse, o céu já estava se movendo. Daniel, mesmo no desespero, sentiu um arrepio que não era de medo. Era uma lembrança, um sinal ignorado, que ele havia recebido dias antes. Ele estava em um posto de gasolina,
e uma senhora que ele nunca tinha visto se aproximou e disse: Filho, Deus me mandou te dizer, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Daniel, apressado e cético, apenas agradeceu e seguiu viagem, achando que era só mais uma pessoa religiosa. Agora, a frase ecoava em sua mente, quase como uma voz audível. Os antagonistas simbólicos também se manifestavam. O motorista do caminhão-tanque, que tentava desesperadamente frear, era a representação do sistema falhando, da impossibilidade humana. O próprio caminhão de Daniel, o guerreiro que agora o traía, era o símbolo da sua vida descontrolada, e o deserto de Nevada, vasto e silencioso, era a tempestade espiritual que o cercava. Ele fechou os olhos novamente, não para desistir, mas para se concentrar na única coisa que lhe restava, aquela promessa. Ele se agarrou à palavra da senhora desconhecida, à oração da avó, e, no meio do caos, ele fez uma oração diferente, não de súplica, mas de entrega. Se for para morrer, que seja em tuas mãos, Senhor. Naquele dia ele não imaginava que o céu já estava se movendo por ele e que a resposta não viria de uma força, mas de uma presença. Enquanto Daniel se entregava, o motorista do caminhão-tanque via algo que o fez pisar no freio com uma força sobre-humana, algo que o fez desviar o olhar da estrada por um instante. E esse instante foi a diferença entre a vida e a morte. O que o motorista viu, meu filho, foi o que Daniel só descobriria depois. O palco estava montado para a decisão em fé. O ponto sem retorno, meu filho, chegou para Daniel no exato momento em que ele fez aquela oração de entrega. Ele abriu os olhos não mais para ver a tragédia, mas para encarar o que viesse. A colisão era iminente e o caminhão-tanque estava a menos de 10 metros. O barulho do freio do outro veículo era um guincho agudo, mas o caminhão de Daniel continuava a deslizar, rodando em direção ao impacto. Era o momento em que a pessoa precisa confiar totalmente em Deus, quando a força humana se esgota e só resta a fé. A intensificação do perigo era palpável. O caminhão-tanque, mesmo freando, estava muito rápido. Daniel viu o motorista do outro veículo, um homem grande e barbudo, com os olhos arregalados de terror, tentando desesperadamente desviar. O diagnóstico era claro: morte certa. A tempestade de metal e fogo estava prestes a engolir a vida de Daniel. Foi então que Daniel tomou uma decisão impossível, baseada na fé. Em vez de se encolher, ele agarrou o volante com as duas mãos e, com uma força que não era dele, tentou a última manobra. Ele não estava tentando desviar do caminhão-tanque, pois era tarde demais. Ele estava tentando virar o caminhão para o acostamento, para que o impacto, se viesse, fosse lateral e não frontal. Era um ato de obediência a um impulso que ele não sabia de onde vinha, uma voz silenciosa que dizia: para a direita, filho, para a direita. E foi nesse instante, no auge do desespero, que Deus enviou um aliado espiritual. O motorista do caminhão-tanque, que se chamava Frank, viu. Ele viu uma luz forte, como um farol, que não vinha de nenhum carro. E por um segundo ele jurou ter visto uma figura alta e luminosa, parada no acostamento, fazendo um gesto firme com a mão, como se estivesse empurrando o caminhão de Daniel para fora da pista. Frank, um homem cético e prático, pisou no freio com mais força ainda, desviando o caminhão-tanque para a esquerda, numa reação instintiva e inexplicável. Daniel sentiu um solavanco violento, mas não era o impacto que ele esperava. Era como se uma força invisível e poderosa tivesse agarrado a traseira do seu caminhão e o tivesse jogado para o lado, para fora da estrada. O guerreiro parou, finalmente atolado na areia do acostamento, a menos de 1 metro do caminhão-tanque, que passou zunindo, quase raspando na lateral. Frank, o motorista, parou o caminhão-tanque a alguns metros de distância e desceu, tremendo. Ele correu até Daniel, que estava pálido, mas ileso. "Você viu aquilo?" Frank perguntou com a voz embargada. Daniel, ainda em choque, só conseguiu balançar a cabeça negativamente. E foi quando tudo parecia perdido que algo começou a acontecer. Daniel não viu o que Frank viu, mas sentiu a força que o salvou. O que Daniel estava prestes a descobrir é que a intervenção divina não se limita a curar doenças, mas também a mover toneladas de metal e a desafiar a lógica da física. Aquele anjo, meu filho, não estava ali por acaso. Ele estava ali por causa de uma oração que Daniel havia esquecido,
mas que o céu jamais esqueceu. Depois que o perigo passou, meu filho, Daniel e Frank ficaram ali no meio do deserto, olhando para o caminhão atolado e para a marca de pneu no asfalto, que mostrava o quão perto a morte tinha chegado. Frank, o motorista do caminhão-tanque, não parava de falar sobre a luz e a figura que ele viu. Ele estava mais abalado que Daniel. Para Daniel, o que aconteceu ali não foi apenas um livramento, foi uma preparação espiritual. Ele finalmente entendeu que a vida na estrada, o cansaço, as contas, tudo aquilo era o deserto que Deus estava usando para levá-lo de volta ao essencial. Ele se sentou na areia, ainda tremendo, e começou a chorar. Não era choro de medo, mas de arrependimento e gratidão. Ele percebeu que nos últimos meses tinha tentado resolver tudo com a própria força, esquecendo-se da promessa que a avó dele, tinha feito. Naquele momento, ele seguiu uma direção divina específica, a oração. Ele não orou pedindo para sair do atoleiro nem para consertar o pneu. Ele orou pedindo perdão pela sua falta de fé e agradecendo pela intervenção. Foi um ato de fé puro ali, no silêncio do deserto, sob a luz fraca das estrelas. Enquanto Daniel orava, algo sobrenatural começou a se manifestar discretamente. Frank, que estava ligando para a emergência, de repente parou. Ele olhou para Daniel, que estava de joelhos, e sentiu uma paz que nunca havia sentido. Ele, um homem que não acreditava em nada, começou a se acalmar. A tensão do momento se dissipou, e o deserto, que antes era ameaçador, parecia agora um lugar de refúgio. A estratégia divina, meu filho, não era apenas salvar Daniel do acidente, mas salvar a alma dele. O livramento físico foi o gancho para o milagre espiritual. Aquele anjo que Frank viu não estava ali só para empurrar o caminhão, mas para empurrar Daniel de volta para os braços de Deus. Se você está sentindo que a sua vida também precisa de uma intervenção divina, se inscreva no canal. A fé de Daniel foi o que moveu o céu. Mal sabiam eles que o milagre já estava liberado nos céus e que o livramento era apenas o começo. O que Daniel estava prestes a descobrir é que o anjo não tinha ido embora e que a sua presença ainda seria crucial para o que estava por vir. O maior milagre, meu filho, não foi o livramento da morte, mas a transformação que estava prestes a acontecer. O momento do milagre, meu filho, não foi o livramento da colisão, mas o que aconteceu logo depois. Daniel e Frank estavam ali, na beira da estrada, quando a viatura da polícia rodoviária chegou, seguida pelo guincho. O policial, um homem jovem e sério, começou a fazer as perguntas de rotina. Frank, ainda em choque, tentava explicar o que tinha visto. A luz, a figura, a força que desviou o caminhão. O policial anotava tudo com ceticismo profissional. O clímax veio quando o guincho tentou tirar o guerreiro do atoleiro. O caminhão estava pesado e o pneu estourado dificultava a manobra. O motorista do guincho, um senhor experiente, tentou de todas as formas, mas o caminhão não se movia. Ele tentou mais uma vez, forçando o motor, e foi aí que aconteceu o milagre impactante. De repente, o motorista do guincho parou, desligou o motor e desceu, pálido. Ele apontou para o pneu estourado do caminhão de Daniel. O pneu, que estava em frangalhos, agora estava perfeitamente remendado. Não era um pneu novo, era o mesmo pneu velho, mas a borracha rasgada estava unida, como se uma costura invisível e poderosa tivesse fechado o buraco. Era um remendo que desafiava a física, um diagnóstico revertido na hora. Daniel se aproximou, incrédulo. Ele tocou na borracha e ela estava quente, mas firme. O policial e Frank se entreolharam, sem palavras. A presença de Deus se manifestou ali, meu filho, não em fogo ou trovão, mas na proteção palpável de um pneu remendado. Daniel sentiu uma paz que invadiu seu peito, uma certeza de que o que ele havia sussurrado no desespero tinha sido ouvido e atendido. O motorista do guincho, que era um homem de poucas palavras, disse apenas: "Eu nunca vi nada igual. Isso não é obra humana." Ele ligou o guincho novamente, e o guerreiro saiu do atoleiro com facilidade, como se tivesse sido empurrado por uma força leve. Daniel se ajoelhou ali mesmo no asfalto e chorou de novo, mas desta vez eram lágrimas de adoração. Ele entendeu que o anjo não apenas o livrou da morte, mas também cuidou do detalhe, do pneu, para que ele pudesse seguir viagem. Mas o que aconteceu depois do milagre foi ainda mais surpreendente. Daniel pensou que a história tinha acabado, ali com o pneu remendado e o caminhão na estrada. Mal sabia ele que o milagre não era só para ele, mas para a sua família,
e que a sua fé seria o instrumento de uma transformação que ele jamais imaginou. A resolução da história, meu filho, não se deu apenas na estrada, mas na volta para casa. Daniel, com o caminhão agora funcionando perfeitamente, dirigiu o resto do caminho com uma nova perspectiva. Ele não era mais o homem cansado e cético que saiu de casa. Ele era um homem que tinha visto a mão de Deus em um pneu remendado. O impacto do milagre na vida de Daniel foi imediato e profundo. Sua fé, que andava de lado, agora estava no centro de tudo. Ele chegou em casa, não apenas com a mercadoria entregue, mas com a alma renovada. A primeira coisa que ele fez foi me abraçar e me contar sobre o anjo que Frank viu e o pneu que Deus consertou. A transformação familiar foi o segundo milagre. A mãe de Daniel, que estava doente e desanimada, ao ouvir o testemunho do filho, encontrou uma força que os médicos não conseguiam explicar. A fé de Daniel reacendeu a esperança em toda a casa. Ele começou a usar o seu caminhão, o guerreiro, não apenas para entregas, mas para levar a palavra de Deus para outros caminhoneiros, contando a sua história em cada parada. Ele se tornou um pregador da estrada, um testemunho vivo de que Deus se importa com os detalhes. A lição espiritual poderosa que Daniel aprendeu e que eu quero que você leve para a sua vida é esta: Deus não apenas nos livra da morte, mas Ele cuida dos nossos pneus estourados. Ele não se limita a grandes eventos. Ele se manifesta nos detalhes mais simples e improváveis. O anjo não apareceu para Daniel, mas para Frank, o cético, para que houvesse uma testemunha imparcial do poder de Deus. A fé de Daniel, que antes era fraca, agora é inabalável. Ele descobriu que a oração de uma avó feita com amor e convicção pode mover o céu e enviar anjos para proteger quem amamos. Se você foi tocado por essa história de fé e milagre e acredita que Deus também pode intervir na sua vida, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem de esperança. E assim, meu filho, Daniel segue a sua vida, sabendo que a cada quilômetro rodado, ele não está sozinho. Ele carrega a certeza de que mesmo nos momentos mais críticos, quando tudo parece perdido, há um anjo a 3 segundos de distância, pronto para intervir. E a única coisa que ele precisou fazer foi sussurrar: Deus me ajuda.